seguir aqui a ordem. Januário Jano, artista plástico interdisciplinar angolano, que vive e trabalha entre Londres, Luanda e Lisboa, e vou aqui acrescentar Januário Madrid também, um pouco, nos últimos anos. É mestre em Fine Arts pelo Goldsmiths College de Londres. A sua prática é baseada em pesquisa e inclui escultura, vídeo, fotografia, têxtil, som e performance. Interessa-se pela memória e pela identidade cultural. Reflete sobre as ideias de casa, pertença, identidade, explorando narrativas históricas e contemporâneas, a crescente interdependência global das economias, das culturas e das populações, o delicado equilíbrio entre ficção e realidade, crescente preocupação com a coexistência humana e não humana, o corpo e a sua representação multidimensional no contexto da globalização e da interação intercultural. E agora vou apresentar o querido Moisés Patrício, que tem estado cá em Lisboa em residência, esteve no Hangar há pouco tempo e está agora de volta na Albuquerque Foundation, que também é uma instituição que abriu recentemente. Moisés, de São Paulo, artista visual e sacerdote do candomblé, sua obra emerge no cruzamento entre arte contemporânea, ritualidade e filosofia afrodiaspórica, transitando entre fotografia, pintura, instalação e performance. Patrício convoca a espiritualidade como tecnologia estética e política, desafiando narrativas coloniais, propondo outras epistemologias. Reconhecido pela série Aceita, uma importante série fotográfica que utiliza o gesto da mão como forma de ofrenda, interrogação e pacto simbólico, o artista investiga os campos da fé, da ancestralidade e da presença negra no mundo. Participou de exposições como Histórias Afroatlânticas, no MASP Instituto Tomi Otaki, que teve uma importantíssima história de itinerância também nos Estados Unidos, Enciclopédia Negra na Pinacoteca de São Paulo, Bienal de Dakar. Na Arco Lisboa apresenta desdobramentos da sua pesquisa sobre permanência, impermanência e encruzilhadas estéticas entre África, Brasil e Europa. Obra presente no stand da Galeria Carlos Osório, principalmente pintura. O Januário também tem trabalho presente aqui na feira. Finalmente, Alicia Nock. Alicia, I'm going to introduce you in Portuguese for the audience. É curadora-chefe do Departamento de Criação Contemporânea e Prospectiva do Centro Pompidou, em Paris, procurando desenvolver uma história transnacional da arte. As suas aquisições e exposições, porque a Alicia também tem trabalhado na dimensão das aquisições, que é importantíssima, e já vamos falar disso. Ernest Mancoba 2019, China-Afrique, Crossing the World Color Line e Global Resistance 2020 e, atualmente, Paris Noir, a Black Paris, Circulações Artísticas e Resistência Anticolonial 1950-2000, patente neste momento no Pompidou. São exemplos de exposições que se centram nas práticas pós-coloniais. Explora formatos de exposições que refletem sobre o futuro dos museus, portanto, há aqui uma dimensão institucional e museológica também importante, a vários níveis, não só curadoria, coleções, etc. Em 23 foi co-curadora da Bienal Kaunas Survival Kit em Riga e da Bienal de Artes Gráficas de Ljubljana, com foco nas amizades à distância e nas solidariedades não alinhadas entre África e Europa de Leste. Foi curadora do pavilhão albanês na 58ª Bienal de Veneza, co-curadora de uma exposição dedicada a Boris Mikhailov no Centro de Arte Pinchuk, em Kiev, em 2019. Ou seja, a Alicia tem tido também um importante trabalho de conexão entre as práticas artísticas do continente africano e suas diásporas e a Europa de Leste. Embora hoje nós vamos nos concentrar um pouco mais através de Paris Noir na dimensão afroatlântica. Pronto, it's done. Bye. E perdoem-me um pouco o ritmo acelerado, mas eu acho que é importante realmente fazer justiça à complexidade das trajetórias e trazer também algum contexto. Gostaria então agora, acelerando um pouco, de relembrar, de certa forma, acima de tudo eu acho que é importante relembrar palavras-chave da sinopse da nossa conversa, convidando precisamente, trazendo à superfície essas questões das formas do oceano, não é? Ancestralidade, futuridade, comunidade, memória, história, futuro, imaginação, futuridade,
Lembrar também, eu costumo dizer e pensar que este é um momento na feira, um dos poucos momentos, para além naturalmente das práticas artísticas, para quem quiser ver, em que podemos pôr o dedo na ferida. É importante pôr o dedo na ferida, lembrar que estamos aqui a trazer a esta plataforma uma geografia afro-atlântica, não é por acaso, é porque há uma história partilhada que é uma história muito violenta, não só no passado, portanto, nós vamos falar aqui também da questão dos legados no presente e por isso é que é importante lembrar outra palavra que está presente na sinopse, que é a dimensão estrutural, não é? De uma série de violências passadas, mas que perduram de múltiplas formas no presente, e as várias estratégias também, quer históricas, quer contemporâneas, através das práticas artísticas, da curadoria, mas também no cotidiano, na militância, na educação, no ativismo, de resistência, de cuidado, e ir para lá desta história também. Eu lembro muitas vezes as palavras da querida Koyo, que acabou de falecer, não é? Falando da importância de relembrar the radicality of joy as well. So, portanto, estas são assim as palavras-chave. Agora, o que eu pediria é que cada um dos oradores e das oradoras elaborasse um pouco estas problemáticas, tendo em conta a especificidade das vossas práticas, e eu diria, talvez, abrindo com o Igor e com a Paula, tendo em conta o facto de que temos 2 edições das Formas do Oceano, contextualizando um pouquinho a experiência da segunda edição, não é? E depois os vários artistas. Eu acho que é importante também trazer e não apagar a importância da dimensão ativista e política do trabalho, ao mesmo tempo sem descurar a importância e a decisão, muitas vezes a recusa também de apresentar uma prática artística ou curatorial em resposta a exigências externas e a necessidade, recusando-as, e a necessidade... A questão da recusa também está na sinopse por motivos muito, muito específicos, não é? Como negociar a ocupação de espaços mainstream como este e, ao mesmo tempo, em alguns momentos, chegar à conclusão que o melhor é dizer não e reconhecer que é importante também estar noutros espaços. Portanto, todas estas questões a partir das vossas práticas, eu diria, primeiro o Igor e a Paula, depois os artistas nas suas múltiplas experiências, and we finalize with this important, very important project, which actually opens up the conversation from Paris and introduces, that Alicia is developing, introduces actually an alternative narrative to the one that has become hegemonic of an hegemonic art history of the second half of the 20th century, of this so-called mandatory access between Paris and New York that we have all been taught as art historians. And Alicia's project, importantly, tells another story of the Black Atlantic. Este projeto no Pompidou, com que a Alicia vai terminar, realmente conta uma outra história a partir de Paris e de outras rotas, para além da ligação entre Paris e Nova Iorque, do Atlântico Negro e deste Afro-Atlântico, não é, que nós queremos aqui lembrar e trazer para o presente. Pronto, é isso. Vou ficar por aqui. It's your turn. Thank you very much once again. Cheers. Igor, Paula, Cássio, Melissa, Januário, Moisés, and we finish with you in English. Ok, obrigada, Ana, por essa Prazer. introdução generosa e obrigada a todos por estarem. Eu vou só contextualizar um bocado o que tem sido estes 2 anos de Formas do Oceano, que no fundo começam com a secção Foco África, que é uma tentativa da feira, obviamente, de se abrir e de seguir um pouco o que outros mercados estavam a fazer e ter conteúdo de galerias africanas e de artistas africanos, não só conteúdo de galerias, mas também, enfim, publicações e tudo isso. E o programa tenta, desde o início, na verdade, evitar alguns estereótipos. Portanto, se estamos a falar de estratégias de resistência, a primeira estratégia foi exatamente não criar um foco. O programa chamava-se Foco África, mas nunca teve uma secção. Ela acontece ao longo da feira e continua a acontecer. E sempre foi complementado por conversas, mas também por por participações nas publicações. Mas eu lembro-me de ter começado essa conversa e ter falado muitas vezes com a direção da feira de que, enfim, a Arco acontece de frente para o Tejo,
não é por acaso uma localização privilegiada, mas é também um espaço que nos permite pensar em outras coisas e principalmente pensar nesse papel de Portugal nesses trânsitos atlânticos. E há muitos anos que andava a dizer que a feira devia-se abrir não só à África, mas a outras geografias, ao Brasil, à América do Sul. Mas foi um processo muito lento, necessário, de conversas e de perceber exatamente o que é que faria sentido trazer para Arco. Uma outra estratégia que para mim fez todo sentido e continua a fazer foi, embora a secção tenha começado num momento em que realmente havia muito interesse e continua a haver interesse pela produção africana, havia um boom de figuração negra. E do ponto de vista curatorial, embora eu não trabalhasse com as galerias de forma quase que autoritária, mas sempre houve uma estratégia de evitar um excesso de figuração negra na feira e de abrir para outro tipo de práticas. E, no fundo, foi um bocado uma montra de uma diversidade de discursos e práticas. E ao avançar para as formas do oceano, nós chegámos às formas do oceano depois de 4 ou 3 edições muito bem sucedidas, mas encaixámos que exatamente havia essa necessidade também de trazer outras coisas, né? De alargar o discurso e de não pensar em África como uma entidade única e fechada, mas pensar exatamente nesses diálogos com essas diásporas mais distantes e pensar na produção artística que na verdade nasce dos trânsitos transatlânticos. E começa esse diálogo com o Igor, que também tem essa pesquisa exatamente sobre questões de representatividade negra na arte. Então foi uma conversa quase que, enfim, já era um casamento antes de o ser. E nós temos tentado, exatamente com as formas do oceano, sair um pouco de questões muito formais e de questões estereotipadas do que seria a arte e a produção negra, mas criar ou seja, trazer complexidade ao discurso, ainda que no contexto de uma feira de arte. Isso traz-nos outras questões que têm a ver com aquilo que as pessoas querem ver, com questões comerciais, com o que vende e o que não vende, mas eu diria que, e se olharmos para este ano, temos menos galerias do que tínhamos há 2 anos atrás e do que tivemos o ano passado. E se calhar também por questões de mercado global. Mas nós continuamos com essas premissas básicas do projeto, um pouco também como uma forma, estar aqui é uma forma de resistência, né? Até porque, ao longo desse tempo, enfim, temos assistido, e eu sinto no board de algumas, como a Ana mencionou, de alguns comitês de aquisições aqui, as instituições portuguesas não estavam tão abertas à produção nem de artistas africanos que circulam por Lisboa. Portanto, o Foco África tem tido um pouco este papel de não só trazer outros artistas e discursos, mas também de tentar pressionar um pouco as instituições a olharem para outra produção e para a produção de artistas que muitas vezes estão cá há anos. Ainda hoje não tinha uma conversa dessas, falarmos, por exemplo, de como é que há artistas que têm 20 anos de carreira e de repente parece que foram descobertos ontem, do ponto de vista institucional. Então tem sido um pouco essa dinâmica, com os desafios, enfim, principalmente comerciais e principalmente estes desafios de pressionar e de abrir um pouco as instituições a essa outra programação. Não sei se... Bom, primeiro, boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui, por prestigiar a feira. Eu acho que a Paula construiu assim todo um cenário de onde a gente trabalha, então eu quero apontar um pouco para a especificidade desse momento e dessa edição. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito particular, tanto em termos das formas de movimentação dentro do sistema da arte, em relação à produção negra. Eu estou aqui usando o exemplo da produção negra, mas eu acho que a gente poderia ampliar esse debate, como, por exemplo, para a produção indígena, para a produção de mulheres, para a produção de artistas queer. Parece que, ao mesmo tempo em que nós estamos assistindo um avanço de práticas políticas muito conservadoras,
nós estamos assistindo o que me parece ser uma ideia de retorno à ordem. Mais ou menos como se todo o movimento desse sistema estivesse existido para garantir que tudo voltasse ao mesmo lugar de antes. É possível ver na programação de algumas instituições para os próximos anos a sensação de que está feito. Já falamos sobre artistas negros, já falamos sobre artistas indígenas, já falamos sobre artistas queer, está feito, vamos voltar à programação normal. Então, nesse sentido, eu acho que essa edição da feira e essa presença, ainda que no número menor de galerias, ela tem um sentido e ela se amplifica quando a gente coloca em diálogo com um contexto muito específico. E, obviamente, esse contexto não está distante do cenário político que tem sido construído globalmente. Então, o avanço da extrema-direita, o avanço de um tipo de esvaziamento do debate racial, por exemplo, sobre a superficialidade de um discurso conectado à ideia de o problema do identitarismo, o problema do discurso woke. Me parece que esse debate, ele é muito mais profundo. E ele tem muito mais a ver com uma rearticulação do sistema da arte, que já parece não precisar mais dessa renovação que os artistas negros tinham trazido para esse sistema. E isso não é novo. Quando a gente pensa na própria produção francesa, né? O próprio cenário francês do início do século XX, ele também teve esse tipo de movimento em outro lugar, não no lugar de autoria negra, mas ele também produziu esse tipo de atenção para uma produção de matriz negra, no momento em que a produção daquele período parecia demonstrar um certo esvaziamento. Então eu acho que é um momento de extrema tensão, eu acho que é um momento de cuidado, talvez com um sentimento de que chegamos, fizemos, veja, estamos na Arco Lisboa, estamos no Pompidou, estamos nas bienais, estamos nas residências. Outras gerações, antes de nós, outras gerações negras, antes de nós, tiveram as mesmas sensações. E nós estamos aqui de novo a recomeçar esse assunto. Então, eu acho que, se eu tivesse que pensar os sentidos da feira, desse ano, né, dessa edição, da presença desse número de galerias, dos artistas que estão expostos nessa galeria, eu acho que é muito mais para mim uma insistência em chamar a atenção para uma reconfiguração do sistema da arte que parece ter cansado da figuração negra, algo que já era possível de se ver, porque houve um excesso de figuração negra. Esse excesso fez com que artistas produzissem numa velocidade enorme para dar conta. Esses artistas tiveram pouca oportunidade de viver processos profundos de produção artística, e hoje parece que o mercado diz, enough, não precisamos mais. Né? E ao mesmo tempo, esse mercado também produziu uma sombra sobre a produção de artistas negros que não dialogavam com a figuração. Então, artistas negros que estavam discutindo outras soluções formais que não a figuração. Então, eu acho que é um pouco esse o cenário me parece ser o cenário dessa segunda edição. Obrigada, Igor e Paula. Agora seria importante essas perspectivas, lá está, dos artistas, não é? Boa tarde a todos. Me ouvem bem, não? Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e falar um pouco do meu trabalho e da contribuição que eu posso dar nesse debate. Como artista negro, mas filho de pai negro, mãe branca, miscigenado no Brasil, por muito tempo eu vivi um pouco como num limbo, não é? Porque a educação, uma classe hegemônica branca no Brasil, nos fazia crer que ser branco no Brasil, não apenas crer, mas era uma realidade estrutural no nosso país, e ser branco era ter acesso ao que há de melhor, seja economicamente, seja na educação e na qualidade de vida.
Durante muito tempo, eu cresci nos anos 80 no Brasil, e eu fico muito feliz que hoje em dia as pessoas possam estar discutindo isso abertamente, as novas gerações possam discutir isso, porque no meu tempo não se discutia, não se falava, não é? Então a gente vivia sobre, vamos dizer assim, sob a bota, não é? Além da bota da ditadura militar, a bota dessa hegemonia cultural, que era tida como a ideal, não é? Então, por muito, muito tempo, eu tentei apagar e disfarçar uma parte de mim, não é? Em 2020, assim, vou dar um salto, em 2020, na época da pandemia, meu pai faleceu, e eu tive, essa questão da identidade sempre foi uma questão para mim. Sempre eu sentia essa sombra, sentia que alguma coisa não funcionava, não é? Eu cresci numa cidade católica do interior de São Paulo, branca, na família da minha mãe, branca, e não tinha contato com esse outro lado, com essa outra parte de mim. Em 2020, quando meu pai faleceu, eu tive acesso aos papéis, aos documentos, fotografias desse outro lado, do lado negro da minha família. Foi quando eu me deparei com uma foto da minha avó na primeira comunhão. Eu já trabalhava com arte há muito tempo, sabendo que um som, tem até um trabalho com esse nome, escuta o som que vem de longe, que algo vinha, algo estava presente, a intuição, algo estava presente, mas eu não identificava o que era. Quando eu vi a foto da minha avó, uma mulher negra, africana, uma menina, porque é uma foto onde ela está vestida com a roupa de primeira comunhão, eu disse, olha, isso aqui é importante, me tocou profundamente. Eu já trabalhava com fotos de arquivo, porque eu trabalho com arquivos, fotos manuais do século XVII, XVIII, XIX. Eu uso essas imagens no meu trabalho, por isso eu trabalho figurativo, porque eu parto da fotografia para o meu trabalho de desenho. Então, ele é figurativo, porque a gente fala dessa figura que foi esquecida, que foi apagada, da imagem dessa população que foi realmente apagada. Então, quando eu encontro a foto da minha avó, eu digo, olha, isso aqui é importante. Do lado da minha mãe, nós tínhamos álbuns de fotografia, se discutia a família, se discutia as gerações, o avô, o bisavô, e chegávamos até longe, nós chegamos até aqui, Portugal, que eu tenho antepassados que vieram aqui. Tal. E quando eu falei, não, eu tenho essa vontade de encontrar esse outro lado, como eu faço, para onde eu vou, não é? Sempre nesse limbo, não sou tão negro para ser negro, não sou tão branco para ser branco. E essa questão realmente me incomodava, e eu acho que é uma questão que reflete muitas pessoas no Brasil, não é? Principalmente da minha geração, né? Que somos nos anos 80. E com essa foto, eu falei, olha, eu vou buscar outras fotos de familiares, fui buscar primos, E essa memória que, para mim, nesse tempo, a memória era linear. Eu achava que eu encontro a minha avó, encontro minha bisavó, encontro minha tataravó, depois se apaga, né? Eu pensava que era um caminho linear que eu fazia. Fui fazendo esse caminho, fui fazendo obras com essas imagens, fui pesquisando, aí você começa a ver a comida, a religião, a música, e começa a acrescentar no seu próprio trabalho todos esses elementos que constituem essa cultura riquíssima, mas que não são só alegoria, não é? São um modo de viver, não é? Não está afastado, é uma coisa só. A cosmologia que fala sobre a natureza, a cosmologia dos povos originários que fala sobre a natureza, que nós e a natureza somos um só. Foi um universo que se abriu, e eu achava que terminava, que eu poderia chegar mais longe, mas não. Eu imaginei eu tinha essa ideia de linearidade do tempo, que é uma ideia mais eurocêntrica, não é? O tempo linear, histórico. E eu cheguei é como se eu caminhasse para uma praia. E eu fosse caminhando, e eu chegasse nessa praia e me deparasse com o oceano. Esse oceano, aí tem um vazio onde eu não encontro mais ninguém da minha família, não encontro mais ninguém para fazer a conexão. Onde estão os meus antepassados? E aí eu vejo que somos todos parte de algo único, uno, e eu vejo que a nossa força está aí. Começo a pensar nesse oceano, por uma série de trabalhos que eu venho realizando, que chama Endless Ocean, Oceano Sem Fim, que fala um pouco desse espaço, desse parênteses,
que é o Oceano Atlântico, onde tantas pessoas morreram, de 12 a 15 milhões de pessoas morreram nessa travessia, não é? Isso não pode ser esquecido, isso tem que ser falado constantemente. E nesse momento eu vejo que esse caminho para o oceano, esse caminho linear que eu fazia em busca de algo, vamos dizer assim, que era um caminho errado, um caminho que não era o meu caminho, porque o meu caminho, ele não era linear. Eu não precisava percorrer esse caminho, porque ele estava em mim. O oceano estava em mim. E esse oceano vasto de identidade, de cultura, que está em mim, que está em todos nós, não é? Que passamos por nós somos sobreviventes desses homens e mulheres e crianças que conseguiram atravessar esse oceano. E aí eu pude ver que eu tinha todas as respostas dentro de mim mesmo. E comecei a trabalhar com essas imagens, com esses elementos gráficos que eu coloco no meu trabalho, para tentar dar conta de tanta coisa que a gente tem para falar e que nos foi impedido, né? Nos foi cerceado, essa liberdade de ser quem nós somos realmente. Bom, é isso que eu tenho falado no meu trabalho. Obrigado. Obrigada. Lisa. Olá, boa tarde. Obrigada pela vossa presença. Obrigada aqui a este painel lindíssimo. É muito bom estar aqui convosco. Estava a escutar aqui o Cássio e acho que vou pegar, não é? Vou fazer assim o gancho para mim, porque foi muito bonito, muito bom escutá-lo e escutar esse lugar da sua biografia e como a sua biografia depois vai alimentar, não é, o seu trabalho artístico. E eu parto desse lugar também, parto desse oceano negro, parto desse oceano vermelho, manchado de sangue, de dor, de violência, para pensar-me neste contexto enquanto um corpo mulher, enquanto um corpo negro, enquanto um corpo africano, português, afrodiaspórico. E então o meu trabalho parte da minha autobiografia, ou como eu tento dizer muitas vezes, a minha afrobiografia. E parte destes diferentes lugares para pensar o meu lugar no mundo agora. Quem é que eu sou agora e o que é que eu estou a fazer agora, neste lugar. E isto é um lugar de interseção, isto é uma encruzilhada constante, não é? É um lugar onde eu me coloco, mas acima de tudo um lugar onde eu sou colocada. Porque muitas vezes há essa força, não é? Essa tensão de lugares onde nós somos colocadas, enquanto pessoas negras, não é o lugar que nós escolhemos estar. Muitas vezes estamos a falar de coisas que não é aquilo que nós escolhemos falar. Temos que falar. Estamos no momento em que precisamos falar. E esta conversa também é muito importante e necessária nesse sentido. Daquilo que importa continuar a falar. Porque é sobre continuidade. E nada está feito. Como o Igor estava a dizer, como a Paula estava a dizer, nada está feito. Então, eu sinto que o meu trabalho, o nosso trabalho, é essa continuidade constante. É constantemente reafirmarmos quem somos, qual é o nosso lugar no mundo e o que é que estamos aqui a fazer. E o que é que nós somos, não é? É encontrar um lugar de humanidade. Eu tento encontrar um lugar de humanidade, um lugar onde a humanidade possa ser partilhada, acima de tudo. E que a minha história, as nossas histórias, não sejam uma única história. E que não haja uma versão única sobre nós. Pronto. Então eu parto desse lugar, destes que eu estava a dizer, diferentes lugares, para interseccionar na minha prática tanto a curadoria, como a performance, como a educação, como a programação, comecei a fazer há menos tempo, a partir disto que eu existo, a partir deste lugar que existe, como é que eu vejo o mundo e como é que eu estou no mundo. Pronto. Então é muito isso. E é também informado por toda a violência, por toda a história, por toda a resistência, mas ao mesmo tempo não quero que isto se torne em palavras vazias, que eu sinto que estamos cada vez mais a esvaziar conceitos e a resistência para mim está muito esvaziada. O que é resistência? Não é? O que é que nós falamos quando falamos de resistência? O meu corpo é político. Eu sou um corpo político no mundo. Eu sou uma mulher que nasceu em Cabo Verde, cresceu aqui em Portugal, estou aqui desde os 6 anos e é um corpo político. E não tenho o privilégio ou a escolha de falar sobre aquilo que eu quero.
Eu tenho que corresponder, mas eu quero mais do que corresponder, eu quero rasgar, por isso é que eu também sou artista e por isso é que eu vejo na arte contemporânea um espaço de possibilidades múltiplas, um espaço de questionamento. Pronto. E então, quando eu penso e construo o meu trabalho, eu quero também criar espaços de imaginação radical, não é? Esses espaços também de alegria radical, como vocês estavam a falar, não é? Esse espaço de comunidade. E uma comunidade radical também. Eu não tenho problemas nenhum com a palavra radical. O meu trabalho é político, não tenho problemas nenhum em dizer que o meu trabalho é político. A arte não tem que ser necessariamente política, mas o meu trabalho artístico é político porque eu venho deste lugar, de um corpo político. Então não consigo pensar de outra forma. E a mesma coisa em relação à educação. Não é? Não consigo dissociar práticas educativas quando eu estou a fazer um projeto curatorial. Eu não consigo não pensar educação, não é? Não consigo pensar educação para todas as pessoas, para todas as faixas, não é? Para todas as formas de existência diferente, quando estou a fazer curadoria ou programação. Pronto. E é isso que eu faço, por exemplo, no Teatro do Bairro Alto, onde eu trabalho, em que o tema deste ano, a temática deste ano é a imaginação radical e estamos ao longo de 2025 a convocar diferentes vozes, na sua maioria pessoas racializadas, pessoas negras, pessoas dissidentes sexual, de género, ou seja, comunidades a que eu pertenço ou que são muito próximas a mim. E, novamente, repito, eu não tenho problema nenhum em ter um trabalho político, em ter uma agenda política, porque todas as agendas que existem à nossa volta são políticas. A neutralidade não existe. E a neutralidade não existe também na programação, na curadoria, no pensamento. Pronto, então é isso. O meu trabalho vem desse lugar informado por todas estas questões, atravessado por todas estas questões, e tentar sempre nutrir, fertilizar, criar, semear outras formas de existência coletiva. Eu acredito muito no trabalho coletivo, tento sempre trabalhar em colaboração com outras pessoas, trabalhar em relação com e trabalhar em comunidade e para a comunidade, porque para mim, e também falando agora da UNA, que estavas no início a falar da UNA, Ana, o trabalho que nós desenvolvemos com a UNA, quando nós criámos a UNA, é exatamente marcar um lugar, posicionarmos-nos dentro da luta antirracista e dentro da luta do movimento negro em Portugal, porque não podemos dissociar, não é a luta dos artistas e das artistas em Portugal da luta do movimento negro. Nada se faz de repente. Tudo tem uma continuidade, tudo vem lá de trás. Não é? Então, o nosso trabalho enquanto UNA, o meu trabalho enquanto artista, é essa continuidade. É essa continuidade num tempo diferente, com questões diferentes, com encruzilhadas diferentes, com conflitos outros, que não aqueles que existiam há 50 anos ou há 20 anos, os de agora, mas é posicionarmos-nos neste contexto e é neste contexto onde nós existimos, inscrevermos-nos, inscrever as nossas histórias, as nossas vozes e nós falarmos por nós, que é outra questão também muito importante, não é? Que haja curadores e pensadores e programadores e educadores negros em todos os lugares, em todos os espaços da sociedade, não é? E que possamos falar por nós. Possamos criar por nós também, possamos ser protagonistas das nossas histórias e daquilo que estamos a construir. Pronto, é assim o meu trabalho. Sim, sem dúvida. E eu diria que em Portugal, no contexto da academia e da curadoria, enfim, em Portugal, no contexto da curadoria e da academia, são arenas que realmente, da prática artística também, mas aquilo que acontece muitas vezes é que realmente há transformação com os artistas que se chama, mas depois na curadoria, e falo por mim, o professor e a professora que ainda estão a dar certo tipo de aulas na universidade, enfim, aí é como dizes, está tudo por fazer, não é? Sim. Januário. Ok. Boa noite. Boa tarde. Parece que eu não tenho som. Não tem som. Posso gritar? Tem som. Atenção. Bem-vindos. Obrigado por me terem cá nesse painel. É um privilégio estar aqui, de volta a Lisboa. Quando cheguei, eu acho que a primeira coisa que eu fiz foi comprar um pastel de nata, porque é sempre o estereotipo. Todos os lugares onde vais, diz que já passa em Portugal, está associado a coisa do pastel de nata, né? E com isso dizer que eu só puxei essa questão do pastel de nata porque, pronto, quero puxar essa linha, que antes de mim já cá fizeram um trabalho que
explanatório que eu acho que eu não quero entrar nesse campo, mas vou tentar acrescentar algum valor nisto, mas focando um pouco mais no outro lado, talvez desconstruir um pouco também a presença do artista com essas questões, mas depois pensar nos contextos culturais e sociais de onde a gente vem, né? Porque eu sou angolano e eu nasci em Angola e já não vivo em Angola full time, como dizem. Eu agora vivo em part-time. Eu vivo em várias geografias, tenho viajado bastante, tenho contacto com muitas culturas e esse trabalho que eu tenho feito de andar em sítios que não é por vontade, porque eu até não tenho como suportar essas viagens, mas vão acontecer por acidente e também por resposta das coisas que eu tenho feito, né? Trabalho artístico, trabalho social e outros. E isso só tem, de certa forma, acrescentado algum valor no meu crescimento em si. Eu cresço, a minha prática cresce, o meu pensamento cresce e com isso eu tento arranjar formas, estratégias de poder passar algum para os outros. Quando eu digo os outros, eu tenho um lugar de pertença, um lugar de partida, como ponto de partida, que eu sou angolano, sou ambundo, pertenço a um grupo étnico. Eu não falo muito das questões que eu vivo deste lado, porque eu venho daquele lado, mas tenho noção e nas minhas pesquisas há um trabalho muito profundo que toca nessas questões dos traumas, das questões da representação, da identidade, as questões da pertença do lugar e por vezes eu deixo o trabalho artístico, as obras em si, terem esta responsabilidade, servindo como agentes de disseminação dessas inquietações. E é importante dizer também que nós artistas, ou os artistas, nós vivemos em mundos e não em mundo. E realmente nós viemos de um lugar que desses lugares, depois do contato com outros lugares, ganhamos o outro corpo. E isto é voltando à questão da memória, que é algo que eu tenho especial carinho no meu trabalho, faço questão de recorrer sempre, fazer resgate de coisas que eu lembro, de coisas que eu ouço, tenho contacto e aproprio também. E também tenho resistência aos sistemas criados para nos pôr em ordem. E nesse caso, por exemplo, o sistema da religião em si, da fé, a questão da identidade pessoal versus a identidade cultural, e a produção em si cultural, que é algo que eu agora, neste momento, tenho focado bastante para perceber mais ou menos a minha relação com os objetos e os espaços, porque eu produzo objetos e, por vezes, esses objetos têm a tendência de se deslocar desses espaços para outros espaços e eu tenho que refletir nisto tudo no contexto em que esses objetos saem da origem e o contexto em que esses objetos vão se encontrar. Por isso, a questão da memória, quando me foi feito o convite, eu olhei e li rapidinho a sinopse e fiquei feliz. E hoje também, infelizmente, fiquei um pouco triste de ouvir uma notícia. Há 2 dias atrás morreu um pensador, escritor, filósofo, um dos grandes na África, que é o Goike, o Afyong, que é um queniano, que eu tinha como referência quando estava na universidade. Era a minha referência propositadamente por causa da questão das memórias, que ele abordava isso de uma forma muito eloquente, nos fazia lembrar que era importante nós termos um posicionamento em relação ao nosso ponto de partida, às nossas origens. E eu estou aqui a falar português, que eu nem falo português sequer, não falo inglês, falo malo quimbundo, e ele toca nessa questão do apagamento, né? Da questão de tu tens uma identidade inicial, depois tens um contacto com outras forças, com
com outros espaços, e que isso influencia, de certa forma, aquela tua identidade que tu carregas, passas a ter uma. E isto eu poderia mesmo dizer que a questão colonial é muito presente e é latente ainda em mim, porque eu ainda tento perceber o passado para poder me posicionar aqui no presente. E as minhas obras carregam, o trabalho que eu faço carregam muito isso. Então, de forma assim um pouco menos ampla, é dizer que quando vocês se deparem com o meu trabalho, não se identifica a pessoa ou o artista, que é difícil. Temos que ter uma relação próxima para saber que sim, é esta pessoa que está a agir nisto, ou que está a apresentar isso, porque eu não tenho sequer uma assinatura, porque eu não tenho identidade sequer. Então, a forma como eu trabalho em várias mídias, os processos, reflete um pouco nesta construção desta identidade. E que, de certa forma, toda vez que eu estiver engajado em projeto, alguma coisa em mim é adicionado e algo também é apagado. E isso é algo constante e não é fácil de lidar com isso, mas resistimos a isso. E as formas dos oceanos parece que nos faz lembrar um pouco que você pertence, tens pertence, assim, e o teu ponto de origem é importante. Eu já pensava, I thought I was English, mas isso é essas questões, porque eu também às vezes fico um pouco perdido em mim, porque não me identifico em comunidades. Desde que comecei a fazer esse trabalho de imigrante, ou de navegar em várias geografias, o sentido da pertença perdeu-se um pouco. Que às vezes é preciso ser relembrado quando me encontro com meus irmãos, com minhas irmãs, e dizer, tu és daqui, que és daqui e tens esse lugar que te pertence. Porque, as coisas vão acontecer e há coisas que acontecem por natureza também, não é porque tudo é o homem que constrói os sistemas de apagamento, mas por natureza. Por exemplo, estou aqui e não sei o que é que cheira aqui. Não tenho noção de cheiro. Então isso perdeu algo no meu trabalho que já está apagado e já vivo assim há 3 anos sem ter noção de cheiro, porque não tenho essa dificuldade. E isso contribui no meu posicionamento atual. Mas falar das memórias, eu tenho um carinho bastante forte com os objetos, mas esses objetos que me remetem a certos lugares, porque esses objetos às vezes são difíceis de obter e temos relações com esses objetos, porque esses objetos também transitaram, saíram de lugar em lugar, em cada lugar tem este corpo, ganham um contexto novo, uma nova identidade, e eu tento recolher esses objetos com o intuito de resgatar alguma energia ou as biografias que esses objetos carregam. E falo de objetos usados, principalmente roupas e coisas que a gente põe no nosso corpo, que nos protege, que passam a ser uma extensão do nosso corpo e que vão crescendo em mim e que depois criam em si este organismo que tem vida própria. Que tem vida própria, mas que não tem uma agência de representação, que isso passa a ser o artista, a pessoa que os manipula e apresenta-os. E isso acontece connosco também, como seres, como humanos, mas isto, para mim, é pensar na resistência que os meus povos tiveram às forças externas. Eu sou de Angola, quem sabe da história de Angola sabe onde a gente passou, assim como os brasileiros, cabo-verdianos, os moçambicanos, santomenses, por aí fora. E eu carrego muita memória de casa, porque é o espaço onde eu cresci, interagi com os meus avós, com os meus tios, com a minha família muito extensa, que a família que faz confusão na Europa, a família, o pai e o filho, e já onde eu venho, a família era extensiva até o vizinho. O vizinho é parte da minha família, meu irmão, não passa a ser primo, porque o meu primo é meu irmão, e isso, quando tu transitas daquele espaço para esses espaços, faz confusão. Vivi muito tempo na Inglaterra, em que
essa questão das famílias era quase um mind-bending para mim. Eu não percebia como é que as pessoas viam-se. Os primos não são famílias, são primos, mas não são familiares, muito perto, um pouquinho aqui também, percebo o contexto, mas isto dizer que a questão da pertença, a questão do lugar, a casa, o sítio onde a gente saiu, os objetos são muito importantes para me relembrar dos espaços de onde eu cresci, de onde eu parti e aonde eu vou. E as questões relacionadas à movimentação nesses espaços geográficos, o contacto com outras culturas, a questão da identidade cultural é muito forte e eu quero perceber de fundo para poder também perceber de onde eu venho e aonde eu vou, porque eu tenho uma identidade que ainda é confusa. É uma identidade confusa porque não tem uma espécie de solidez, de estrutura sólida, dizer que eu sou angolano. Porque quando eu estou com os angolanos questionam, os meus amigos às vezes questionam a minha identidade. Januário, Porque desculpa, não te quero interromper. Porque a língua não está afinado à geografia. E quando estou aqui também estou perdido. Por vezes sou guinense. Mais 2 minutos. 2 minutos para concluir. Sim, 2 minutos. Desculpa, agora estou a ser chefe porque estou a Tá bom, vou ser breve. Mas pronto, era isso e acho que podemos continuar essa conversa. Vão ter um momento de perguntas e respostas, não é? Sim, se tivermos tempo, espero que sim. Pronto, obrigado. Obrigada, Januário. Desculpa interromper-te. Eu te disse que 5 minutos não funcionaria. Porque, na verdade, elaboraste coisas Só comecei. interessantíssimas e que tocam, na verdade, em preocupações partilhadas por vários de vocês. Moisés, obrigada. Imagina. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Agradeço profundamente o 10 convite. minutos. Vai Estar ter aqui que ser 15. conversando com meus Começamos mais tarde, vai ter que colegas. ser 15. Agradeço os curadores, Igor, Simões, Paula, Nascimento. Agradeço ao UAU também pela iniciativa maravilhosa. Eu acho que esse espaço de partilha é bem importante, urgente, fundamental. Eu fico muito feliz de estar aqui ouvindo os meus amigos artistas e de saber que também essa preocupação está ecoando, né? Eu sou paulista, nasci em São Paulo, venho de uma família baiana. Eu vou ser muito breve, eu prometo, mas eu acho que vale a pena contextualizar. Então, eu venho de uma família, não sei se é uma das poucas famílias, mas que tem um histórico longo, né? Então, a gente tem mapeado na família a história de 218 anos. Assim, né? Então, é uma casa, é um terreiro de candomblé, Liaxé Xumaré, que tem essa idade, 218 anos. Então, toda a minha experiência ela é uma experiência de um corpo coletivo, né? Então, aqui eu peço licença para os meus ancestrais, Laroie Exu, agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. E toda a minha prática artística, estética, poética, todo o meu trânsito tem sido a partir dessa consciência de um corpo coletivo, né? Então, eu sou de um orixá, que é o Orixá Exu, que é uma divindade que foi muito criminalizada no Brasil, mas que também é muito amada, né? E na minha família eu fui educado, né? Porque é uma comunidade, né? Assim, somos em 400 pessoas que convivem com essa história toda, né? E na minha família eu fui educado a ser uma espécie de guardião da memória ou de pessoa que de alguma forma elabore as histórias que são contadas. Então, enfim, desde muito pequenininho eu fui estimulado à criação, a transitar entre a sobrevivência e a criação, né? Por eles já reconhecerem em mim essa capacidade de transitar, né? E toda a minha pesquisa, todo o meu projeto tem sido um pouco isso, né? Eu entendo a ancestralidade como um ato político, continuo resistindo. Eu sou fruto desse projeto antigo dos meus ancestrais, que deram super certo. Hoje eu estou bem, estou com saúde, continuo encontrando as pessoas, transitando no mundo. E essa é a forma que eu manifesto meu agradecimento a toda essa resistência. Existe uma diversidade enorme da comunidade negra. Eu faço parte dessa partezinha que ainda preserva, né, essas memórias antigas que vão se atualizando nos corpos das pessoas. Então eu entendo
a estética como a política, né, as inscrições, as pinturas como um gesto de resistência e de continuidade. E eu estou contando tudo isso porque eu estou muito feliz, porque eu estou vivo. Se existir um projeto de extermínio, de apagamento, ele não está dando muito certo, né? Porque a gente segue por aqui espalhando, né? Principalmente coisas que são muito caras, né? Assim, então, no terreiro, na comunidade de terreiro, a gente tem como premissa a coisa mais importante para a gente é a cabeça, né? Que é a saúde emocional, a saúde espiritual. E eu sou beneficiado por essas práticas, né? Por essa preocupação, e continuo pintando como, né? Assim, uma manifestação de estou aqui, vou continuar. Se essa geração não der conta, a próxima dá. É importante que eu continue saudável, usufruindo do bem-estar, né? Assim, o mundo está caindo, está desmoronando. Bem-vindo, porque o nosso já desmoronou várias vezes há muito tempo. Então, que lutem, que descubram novas formas de sobreviver. Quem tiver interesse em aprender e desenvolver, eu estou aqui, estamos aqui, né? Somos muitos que têm pensado, elaborado e produzido pensamento, conhecimento. E é um pouco isso. A minha prática artística é um pouco essa manifestação, né, de existência. Assim, eu existo, a minha existência também é política. É poética, mas também ela é deboche, né? E eu sigo por aqui, assim, acho que é um pouco isso. Atualmente, eu lidero uma comunidade de um terreiro de Candomblé em São Paulo, então eu também conduzo um terreiro urbano, somos 150 pessoas que continua esse projeto antigo, né, esse estudo. E eu tenho intercalado a minha produção artística com essa minha vida comunitária. Por isso que eu abri a conversa dizendo que eu sou a boca desse corpo coletivo. Muito obrigado pela escuta. Obrigada, Moisés. Obrigada. So we are going to finalize with Alicia, and hopefully, because I am being pressured and I was just struggling for 5 extra minutes, hopefully a few minutes for a few questions. I hope, Alicia, the floor is yours. Thank you. Let me know when you need to maybe stop to translate. But first of all, I wanted to really thank everybody for having me here. It was a last-minute call as I'm currently in the middle of this crazy Paris Noir marathon at the museum. It's an extreme honor and a very special moment for me at the Pompidou in Paris because we are also using the show as a constant platform for education, for sharing. The show opens up so many conversations, so I'm touring the show with my team also. My whole team is part of the curatorial also work, and we're doing a lot of events, so it's really a bit impossible for me to think about leaving, but I'm very happy to be here, and it really gives me the opportunity to thank WOW, to thank Elson, to thank Neuza, to thank Paula and Nascimento, because we're speaking about, how these questions are not meant to be spectacular questions, are not meant to be temporary questions. And I think what we're building throughout the years is also a very solid friendship. And thank you for all the advice. Thank you for, helping me also access the work of Vitex, who's the only Angolan artist in the exhibition at the Paris Noir. But because, this underground work is not necessarily out there in the light, but it's really precious, and thank you for that. Paris Noir is a very special event. It's not only an exhibition, and so it kind of responds to, I think, many of the things that were said, and I'm sorry that I could not understand all of it. But it features 150 artists across the Black Atlantic, and it really tries to capture this moment of decolonization in France,
during this, from the 50s to the 90s, from the creation of Présence Africaine, which was this very important bookshop, publishing house, and also gathering point for many artists and intellectuals across the Black Atlantic, and which triggered in 1956 the first Congress for Black artists and writers at La Sorbonne, which kind of started and was this epic ground for all the Pan-African festivals in the 60s and 70s. And what the show does is, of course, try to capture this moment where perspectives are shifting and the stories being told from different points of view, but also to see and understand how Paris has been this site, this very important site for the Black Atlantic. And we see that it is not a French or a Francophone conversation. In the show right away, you understand how Paris has operated as a hub, and it's a Pan-African hub, and includes artists, from South Africa. When thinking about the poster of the exhibition, it's really the face of the exhibition is Gerard Sekoto. It's a self-portrait he made in 1947 before coming to Europe and conquering Europe as an artist. And you see him self-asserting, and it was a way for us to celebrate also the extraordinary role of the artists for that generation. These artists were not only artists and incredible creators and whose work we haven't seen enough, but also poets and philosophers and teachers and they embody communities. And so we really wanted to show that. And you see, of course, artists from Brazil, Januário is unfortunately passed away right before the show started, but and Wilson Tiberio, who was actually Gerard Sekoto's best friend, and they traveled to Senegal together in the 60s during the first festival organized by Senghor in 1966, and Antonio Bandeira, and also artists from all over the Caribbean. Of course, a lot of artists from Martinique, Guadeloupe, and Guyana, but also a lot of Cuban artists. Wilfredo Lam is the most famous, but we also have an incredible Cuban artist who's Guido Llenas, who started a series of very special paintings, black painting, pinturas negras at the end of the 60s, where he was inserting in his abstraction all these abacua signs from this secret society from Cuba, or a lot of artists from Dominican Republic that, sought refuge in Paris. And the same, with, of course, the US, because Paris has operated as an African-American capital for more than a century. So it's an extraordinary conversation, not necessarily when thinking only how Paris operated as this capital of, this French Empire, but really as this site for being the capital of the arts, but also an extraordinary hub, gateway to Africa, also a door onto many circulations. And often what Paris did, and we really centered the thinking of Edouard Glissant in the exhibition. So you have a circular space in the middle of the show that is kind of a tribute to Edouard Glissant and the Black Atlantic as a soundscape where knowledge is often and always vibrating and being redefined. And we wanted to really center Paris as a relational site. And somehow what Paris did for many of these artists was often just to create extraordinary networks, extraordinary friendships that often translated on the continent directly, in Dakar, in Algiers, and in other places. So the power of what these networks did and the friendships that were formed, going back to the beginning of the conversation, is extremely important. And what you also see within this map, because the show is a program, it has to be unpacked, and that's why we also tour the show constantly, is that the show is an institutional program and it has to translate into 150 exhibitions, because there are 150 artists, and we need to see a lot of solo shows, a lot of thematic shows out of this exhibition to make it permanent, because this is a permanent endeavor. And that is also how we also use the show as an acquisition campaign, and we acquired 50 works already out of the exhibition. And what you see, just to wrap up, because there's so many things that I could say, is that it kind of opens up questions around a cultural form of Pan-Africanism out of these
friendships. So it's like a Pan-Africanism that is formed not necessarily through an official group or an official conversation, an official congress or a festival, but rather through just being with each other and just being inhabited by commonalities, common images, unconscious also, that is being reclaimed through experiences of exile and memory. But what you see also is how these artists, in many ways, redefined abstraction and surrealism and this global idea of modernism. And of course, in that particular show, it's a massive aspect of what these artists did. And that's why the acquisitions are so important, because then using an exhibition as a way to really bring works into the collection and redefine, as we are the Pompidou closing up after this for 5 years, redefine the permanent trajectory and the permanent display of the collection. So that's really our hope, and in that way, the show can be not only a response to this Paris, New York, Paris, Berlin, all these iconic shows that opened the Pompidou at the end of the 70s, and Paris Noir is like the spectacular closing of the museum. But it's more than that. It really has to be a new beginning, new narratives, in order for us to really rewrite this global art history of the 20th century art. Thank you so much. Thank you so much, Luciano. Thank you so much.